Aparecer. Vamos estudar. Bom, lista 1. Tem que substituir as variáveis e juntar os termos. Aí cada exercício tem que ser feito 5 vezes com esses 5 valores. Tá? Bora fazer de um por um. Exercício 1. A mais ou menos 0. Então é A mais 0 e A menos 0. Vamos resolver. Bom, A mais ou menos 0, o 0, positivo ou negativo, é o termo nulo, ele sai da conta, então só fica o A, que está aqui. Basta substituir, o A vale 3, então a resposta é 3. No valor 2, A mais ou menos 0. 0, positivo ou negativo, é o termo nulo, sai da conta, só fica o A. Isso aqui vai dar igual a A. Basta trocar o A pelo valor dele, que aqui o A vale 7. Então a resposta é 7. No valor 3, A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, os dois saem da conta, é o termo nulo, então só fica o A. Então a resposta vai ser o A. E quanto vale o A? Aqui o A vale 2, então a resposta da expressão é 2. A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ele sai da conta, então só fica o A, que está aqui. E quanto vale o A? Aqui o A vale menos 3. Então a resposta dessa equação é menos 3. A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, termo nulo, ele sai da conta, só fica o A. Então a resposta é o A. E quanto vale o A? O A vale mais ou menos 0. Então troco o A por mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, os dois dão 0. Então a resposta é 0. Exercício 2. B mais ou menos 0. Tem que ser feito nos 5 valores. Vamos lá. B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da conta. Então só fica o B. Então a resposta é o B. E quanto vale o B? B vale mais ou menos 0. Então troco o B por mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Você pode escrever ele sem um sinal. Então a resposta vai ser 0. B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o B, que está aqui. E quanto vale o B? O B vale mais ou menos 0. Troco o B por mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, que é o termo nulo, você pode escrever os dois sem o sinal. Então a resposta vai ser 0. B mais ou menos 0. Dois termos. O segundo termo é o termo duplo, só que é o 0. Então, mais 0 ou menos 0, os dois dão 0. Que quando você está juntando termos, ele sai da conta, fica só o B, que está aqui. E quanto vale o B? B vale mais ou menos 0. Então, troco o B por mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Você pode escrever ele sem um sinal. Então, a resposta é 0. B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ele sai da expressão. Então fica somente o B, que está aqui. E quanto vale o B? O B vale mais ou menos 0. Então troco o B por mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, você pode escrever ele sem um sinal. Então o resultado dá 0. B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ele sai da expressão. Então fica somente o B, que está aqui. E quanto vale o B? B vale 3. Então troco o B por 3. Vamos avançar. Menos A mais ou menos 0. Tem que ser feito nos 5 valores. Então aqui, ó. Menos A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ou seja, ele sai da conta, fica só o menos A, que está aqui, menos A. E quanto vale o A? O A vale 3. Então, troco o A por 3. Vai ficar menos 3. No valor 2, menos A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ele sai da expressão. Fica só o menos A, que está aqui, menos o A. E quanto vale o A? O A vale 7. Então, troco o A por 7. Vai ficar menos 7. No valor 3, menos A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, os dois são termo nulo.
eu posso tirar ele da expressão. Fica só o menos A. Está aqui, menos o A. E quanto vale o A? O A vale 2. Então, troco o A por 2. A resposta vai ser menos 2. Menos A mais ou menos zero. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o menos A, que está aqui. Menos o A. Quanto vale o A? O A vale menos 3. Então, troco o A por menos 3. Vai ficar menos o menos 3, que está aqui. Bom, dois sinais iguais. Juntando sinais iguais, dá sempre... Sempre? Fala aí, maninho. Quanto? Quanto? Isso, positivo. Então, a resposta vai ser mais 3. Aqui. Menos A mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só menos A, que está aqui. Menos o A. Quanto vale o A? O A vale mais ou menos 0. Então, troco o A por mais ou menos 0. Então, fica menos mais ou menos 0. Quando eu fizer as duas expressões, vai ficar menos 0 e mais 0. Ambas, independente do sinal, como é o 0, ele é o termo nulo. Eu posso escrever sem o sinal. A resposta vai ser 0. Menos B mais ou menos 0. Vamos resolver. Menos B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 dá o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o menos B, que está aqui. Menos o B. Quanto vale o B? B vale mais ou menos 0. Então, troco o B por mais ou menos 0. Vai ficar menos mais ou menos 0. Vão ficar duas expressões. Uma com 0 negativo, outra com 0 positivo. As duas eu posso escrever sem um sinal. Então, a resposta vai ser 0. Menos B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o menos B, que está aqui. Menos o B. Bom, quanto vale o B? O B vale mais ou menos 0. Troco o B por mais ou menos 0. Vai ficar menos mais ou menos 0, que vai gerar duas expressões. Menos 0 e mais 0. As duas, como é o termo nulo, eu posso escrever sem um sinal. A resposta vai ser 0. Menos B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o menos B, que está aqui. Menos o B. Quanto vale o B? B vale mais ou menos 0. Então, troco o B por mais ou menos 0. Vai ficar menos mais ou menos 0, que vai gerar duas expressões quando você resolver. Vai ficar menos 0 e mais 0. Como o 0 é o termo nulo, eu não preciso escrever ele com um sinal. Então, a resposta vai ser 0. Menos B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Ele pode sair da expressão. Fica só o menos B, que está aqui. Menos o B. E quanto vale o B? B vale mais ou menos 0. Troco o B por mais ou menos 0. Vai ficar menos mais ou menos 0, que vai gerar duas expressões, que vai dar menos 0 e mais 0. Como 0 é o termo nulo, eu posso escrever ele sem sinal. Então, a resposta vai ser 0. Menos B mais ou menos 0. Mais 0 ou menos 0, os dois são o termo nulo. Ele pode sair da expressão. Ficar só o menos B, que está aqui. Vai ser o menos B. E quanto vale o B? B vale 3. Troco o B por 3. Resposta vai ficar menos 3. Exercício 10. Mais ou menos 10 menos o A. Tem que ser feito nos 5 valores. Vamos lá. Então, aqui, ó. Mais ou menos 0 com menos A. Mais 0 ou menos 0 são o termo nulo. Sai da expressão. Fica só o menos A. Então, vai ficar menos o valor de A. O A vale 3. Então, troco o A por 3. Mais ou menos 0 menos A. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Sai da expressão. Fica só o menos A. Então, vai ficar menos e a quantidade de A, que é 7. Então, aqui vai ficar mais menos 7. Aqui, menos o 7. Mais ou menos 0 menos o A.
Mais 0 ou menos 0, que é o termo nulo, sai da expressão, vai ficar só o menos A. O A vale 2. Então vai ficar a resposta menos 2, que está aqui. Mais ou menos 0 menos A. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, ele sai da expressão. Fica só o menos A. Então vai ficar menos o A, que vale menos 3. Então troco o A por menos 3. Vai ficar menos 3. Temos que juntar esses dois sinais que são sinais iguais. Sinais iguais dá sempre positivo. Então vai ficar mais 3, que é a nossa resposta. Quando o termo for positivo, você pode escrever ele com ou sem um sinal, se ele estiver sozinho. A gente vai escrever com sinal, que é para se acostumar. Tira, covarde. Vamos lá. Mais ou menos 0 menos A. Mais 0 ou menos 0, que ambos são termo nulo, quando está juntando termos, ele sai da expressão. Fica só o menos A. Então vai ficar menos. Fica aqui menos. O A que vale mais ou menos 0. Então está aqui, mais ou menos 0. Vai gerar duas expressões quando você fizer essa operação. Vai ficar menos 0 e mais 0. As duas é o termo nulo, eu posso escrever ele sem sinal. A resposta vai ser 0. Exercício 6. Ele já foi direto. Aqui é mais ou menos 0 menos B. Esse aqui. Vamos lá, vamos estudar. Ai, bati aqui o joelho. Idoso. Então, mais ou menos 0 menos B. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo, sai da expressão, fica só o menos B. Então vai trocar o B por mais ou menos 0. Então repete o sinal, menos está aqui, e o B que é mais ou menos 0. Quando você resolver isso aqui, vai ficar duas expressões, menos 0 e mais 0. Ambas são iguais, eu posso escrever sem o sinal. Resposta 0. Mais ou menos 0, ambas são termo nulo, sai da expressão. Fica só o menos B. Então vai ficar menos o B, que vale mais ou menos 0. Então está aqui, mais ou menos 0. Quando você fizer essa conta, vai ficar o menos 0, que é igual ao mais 0. E ambas são iguais a 0. Eu posso, quando for o termo nulo, eu posso escrever ele com ou sem um sinal, e qualquer um dos dois sinais, que ele é o termo nulo. Quando você está juntando termos, ele não faz diferença na expressão. Mais ou menos 0 é o termo nulo, sai da expressão, fica só o menos B. Então vai ficar menos a quantidade de B, que é mais ou menos 0, que está ali. Que vai gerar menos 0 e mais 0. Ambas são iguais, eu posso escrever sem um sinal, que vai dar 0. Mais ou menos 0 é o termo nulo, sai da expressão. Fica só o menos B. Então vai ficar menos o valor de B, que vale mais ou menos 0. Tá aqui, mais ou menos 0. Desenvolvendo, vai ficar menos 0 e mais 0, que eu posso escrever ambas sem um sinal. Resposta 0. Vamos lá. Mais ou menos 0 menos B. Mais 0 ou menos 0, ele é o termo nulo, sai da expressão. Fica só o menos B. Então vai ficar menos o valor de B, que é 3, a quantidade de B, né? Então vai ficar a resposta menos 3. Exercício 7, mais ou menos 0 mais o A. Então, vamos resolver. Não, rapaz, sai daí. Mais ou menos 0 sai da expressão, fica só o mais A, né? Então, mais o valor de A, que vale 3. Resposta mais 3. Valor 2. Mais ou menos 0 mais A. Mais 0 ou menos 0 é o termo nulo. Fica só o mais A. Então vai ficar mais a quantidade de A, que é 7. Então a resposta, mais 7. Mais ou menos 0, termo nulo, sai da expressão. Fica só o mais A. Então mais o A, que vale 2. Resposta, mais 2. Mais ou menos 0, que é o termo nulo, sai da expressão. Fica só o mais A. Então mais o A, que vale menos 3. Então vai ficar mais menos 3. Ficamos com dois sinais que tem que juntar os dois. Sinais diferentes dá sempre
negativo. Então vai ficar menos 3, que é a nossa resposta. Mais ou menos zero é o termo nulo. Sai da expressão. Fica só o mais A. Então vai ficar mais o A, que vale mais ou menos zero. Então vai ficar mais ou menos zero. Termo duplo. Que vai gerar duas expressões. Mais zero e menos zero. Mais zero e menos zero são iguais. Eu posso escrever sem um sinal. Então, resposta zero. Mais ou menos zero mais B. Vamos resolver. Mais ou menos zero mais B. Mais ou menos zero, os dois são termo nulo. Sai da expressão. Fica só o mais B. Então, mais o valor de B, que é mais ou menos zero. Quando você fizer essa expressão, vai ficar mais zero e menos zero. Ambos são termo nulo. Eu posso escrever sem um sinal. Resposta zero. Mais ou menos zero mais B. Mais zero ou menos zero dá o termo nulo. Ele sai da expressão. Fica só o mais B. Então, vai ficar mais o valor de B, que é mais ou menos zero. Então, vai ficar mais ou menos zero. Que desenvolvendo, vai ficar mais zero e menos zero. Mais zero e menos zero são termo nulo. Resposta zero. Eita, tem muita coisa. Mais ou menos zero mais B. Mais zero ou menos zero sempre vai sair da conta, que é o termo nulo. Fica mais B. Então, mais o valor de B, que é mais ou menos zero, que vai gerar duas expressões. Mais zero e menos zero. Ambas são iguais. Eu posso escrever ela sem um sinal. Resposta zero. Mais ou menos zero, que é o termo nulo, sai da expressão. Fica o mais B. Então, vai ficar mais o valor de B, que é mais ou menos zero, que está aqui. Que vai gerar mais zero e menos zero, que são iguais. Eu posso escrever sem um sinal. Resposta zero. Mais ou menos zero mais B. Mais zero ou menos zero, ambas são o termo nulo. Sai da expressão. Fica só o mais B. Então, vai ficar mais o valor de B, que é 3. Resposta mais 3. Exercício 9. Termo duplo, mais ou menos zero, menos mais A. Bom, tem que juntar aqui esses dois sinais. Sinais diferentes dá sempre negativo, que está aqui. Repete o resto, mais ou menos zero, mais o A. Vamos resolver por 5 valores. Mais ou menos zero é o termo nulo. Sai da expressão. Os dois vão dar o termo nulo. Mais zero e menos zero. Sai da expressão. Fica só o menos A. Então, vai ficar menos o valor de A, que é 3. Resposta menos 3. Mais ou menos zero, menos A. Mais zero e menos zero, ambos são termo nulo. Sai da expressão. Fica o menos A, que dá quanto? Menos o valor de A. Então, menos o valor de A, que é 7. Vai ficar menos 7. Mais ou menos zero, menos o A. Mais zero e menos zero, ambos são termo nulo. Sai da expressão. Vai ficar o menos A. Então, menos o valor de A, que é menos 2. O A vale 2. Fica menos 2. Mais ou menos zero, os dois são termo nulo. Sai da expressão. Fica menos o A. Vai ficar menos o A, que é menos 3. Vai ficar menos 3. Temos que juntar esses dois sinais. Sinais iguais dá sempre positivo. Resposta mais 3. Mais ou menos zero, mais zero e menos zero, ambos são o termo nulo. Sai da expressão. Vai ficar, o que eu fiz aqui? O menos A. Então, menos o valor de A, que é menos mais ou menos zero, que vai gerar menos zero e mais zero. Os dois são termo nulo, posso escrever sem um sinal, que vai ficar zero. Exercício 10 é o último, está acabando, tira covarde. Menos mais ou menos zero, com mais, menos, mais, B. Bom, vamos juntar esses três sinais. Sinais diferentes dá negativo, sinais diferentes dá negativo. Então, esses três vai dar negativo, que está aqui, negativo. Vai ficar menos mais ou menos zero, menos B,
que vai gerar duas expressões, com zero positivo e com zero negativo. Então vai ficar, coloca o menos, que está aqui, e o mais zero, repete o menos b. Essa aqui é uma expressão, que vai dar um valor. Aí, menos, que está aqui, agora o zero negativo, que é menos zero, repete o menos b, que tá aqui. Então ficou duas expressões. Aqui, juntando os sinais dá negativo. Então vai ficar menos zero menos b. Essa é uma equação. Na outra equação, menos com menos, sinais iguais dá positivo. Vai ficar mais zero com menos b. Aqui é outra equação. Então temos aqui as duas equações. Nas duas, nós temos menos zero, que sai da expressão, e mais zero, que sai da expressão. Vai ficar menos b igual a, e menos b igual a, que é a mesma expressão. Ou seja, tudo isso aqui vai dar menos b. Basta pegar o simétrico de b, no caso, para todas elas. Vamos lá. Menos o b. Menos o b que vale mais ou menos zero. Então é menos mais ou menos zero, termo duplo, que vai gerar duas expressões. Quando você resolver, vai ficar menos o zero e mais o zero. As duas são termo nulo. Eu posso escrever sem um sinal. Resposta, zero. Menos b mais ou menos b, menos o b, que é menos o b, que é mais ou menos zero, que vai gerar duas expressões. Menos zero e mais zero. As duas eu posso escrever, se eu quiser, sem um sinal. Resposta, zero. Menos o b, que é menos mais ou menos zero, que vai gerar menos zero e mais zero, que ambas são iguais, que vai dar zero. Tá aqui. Menos b, que vai ser menos mais ou menos zero, que vai gerar menos zero e mais zero. As duas são termo nulo, eu posso escrever sem um sinal, que vai dar zero. Menos o b, menos o valor de b, que vale 3. Resposta, menos 3. É isso! Mamão com açúcar. Atira, covarde! Deu trabalho, mas fizemos a lista 1 completa. E vai estudar.